Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Nesse vídeo aqui te dar as últimas do Colorado, já com a janela de transferências encerrada, com o último dia movimentado, começando com o lateral esquerdo, Alexandro Bernabei, com o Fernando sendo apresentado e no finalzinho o Thiago Maia, minutos antes de fechar o mercado, sendo confirmado como reforço colorado, inclusive tendo que ser colocado ali como empréstimo, porque tem todo um esquema que eu já contei no vídeo em que eu falo sobre ele. Aliás, vai atrás para mais vídeos e ter mais informações do Colorado. Antes, eu preciso te dizer, né? Vamos brincar, vamos se divertir na KTO. KTO é a nossa casa parceira aqui do canal. Pra tu brincar, se divertir, tendo maior de 18 anos e juízo nessa cabeça, hein? Eu não quero ver ninguém fazendo loucura, é pra brincar, é pra entretenimento. Como a gente vai no cinema, no teatro, no jogo de futebol, a gente vai lá, investe um pouquinho e traz a diversão. A KTO é onde a diversão acontece. Brinca agora pra brincar e tirar onda com os teus parceiros que tu vai acertar o jogo do Inter, o jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho ou por todo o planeta tem jogo de futebol acontecendo, em qualquer um deles tu pode ir lá e dar teus palpites com a galera da KTO. Aproveita na hora do registro, usa meu código JBFilho, já ganha uma bonificação e o negócio já fica, tu já sai ganhando de imediato. Não esquece, na hora do cadastro, JBFilho é a dica. Gente, olha só, o Internacional teve 14, talvez se tu quiser colocar aí uma boa vontade, até 15 saídas do elenco nesta janela e 10 chegadas ao todo no elenco colorado. A gente vai analisar a janela por faltou um goleiro e ainda existe uma brecha porque dia 1º de abril tem aquela história, aquela frestinha que a CBF fez para que clubes que jogaram o estadual possam trocar no mercado interno. Mas aí não se sabe nem se o cara vai poder ser inscrito na Copa Sul-Americana e tudo mais. E por enquanto, para o Campeonato Gaúcho, até o momento é o que tem e vai ter que ser o Antony a jogar. O Inter fez vários movimentos no mercado de transferências, na janela. O último goleiro tinha sido o Kaique Franks do Sport, mas já tinha tentado outros, tanto o Ronaldo do Atlético Goianiense, chegou a oferecer valores importantes, 4, 5 milhões de reais e acabou não levando esses jogadores. Mas vamos lá, são 10 chegadas de jogadores. O goleiro Ivan, o Alexandro Bernabei, o Robert Renan para zaga, o Alexandre é lateral esquerdo, o Robert Renan para zaga, o Bruno Gomes, um pedido para volante do técnico Eduardo Cudê, e a gente tem no Bruno Gomes um cara que, segundo o Cudê, é um dublê de Arangues. Fernando e Thiago Maia, 2 volantes, 2 primeiros caras de meio campo, o Thiago Maia num estilo um pouco diferente do Fernando mais povo de movimentação, o Thiago Maia um pouco mais aquele cara da frente da área que sai no toque curto, mas também muito, muito elogiado. O Johan, meio-campista, que num primeiro momento se imaginou que poderia ser um reserva do Alan Patrick, mas na verdade é que ele está jogando mais de reserva do Maurício, aberto pela ponta, mas que lá em Minas Gerais, as informações que tem é que o Cudê já adorava ele na época do Atlético, porque cumpria bem aquela terceira função no meio-campo, veio por uma composição apenas basicamente salário. Wesley, atacante, esse sim, comprado, já um valor, 2 milhões de euros do Palmeiras. E aí, os cerejas do bolo. O Lucas Alario, que pasmem, acredite ou não se quiser, o Inter pagou 500 mil euros apenas, dá 3 milhões de reais aproximadamente, dá 3 milhões aproximadamente de reais, é o que o Inter pagou pelo Lucas Alario. E o Rafael Borré, esse sim, um grande reforço da temporada, 7 milhões de reais. Aliás, somando todos os valores aqui, tá? O Robert Renan veio de graça, o Fernando veio por uma mixaria, um valor que ele abriu mão e pagou lá do próprio bolso, e o Inter pode repor depois. O Thiago Maia, sim, 4 milhões de euros, o Johan pelo salário, o Wesley, 2 milhões de euros, o Robert Renan veio free, já falei, o Bruno Gomes, 7 milhões, 6 a 7 milhões de reais, aproximadamente da equipe do Coritiba. Aí o Lucas Alario, 500 mil euros, e o Borré, aí sim, 7 milhões de euros, 6 milhões e meio e 200 mil euros fixos, mais 800 em variáveis, pode aumentar bastante a conta. Não vai ser tudo à vista, o Inter vai parcelar ao longo de 3 anos. O Borré já tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas a janela do Inter é de 80 milhões de reais gastos, 80 milhões de reais investidos, tá? Sendo que Borré 7 e Thiago Maia 4 são as maiores, de euros, tudo isso, os maiores investimentos. 80 milhões. Vai dizer, pô, 80 milhões é um baita de um valor, né? Mais ou menos. O Flamengo contratou 3 jogadores ao todo, o De La Cruz, o Vina e o Léo Ortiz, 166 milhões de reais. O Corinthians parece que não contratou 133 milhões de reais. O Vasco na casa dos 100 milhões de reais.
Eu tinha até outros clubes que investiram pesado aqui, deixa eu até ver aqui porque tinham me mandado mais, só pra galera entender. Peraí. Bahia 55 milhões, Palmeiras 85 milhões em 4 reforços e tudo mais. Então assim, todo mundo investiu bem nessa janela. E o Inter com 80 milhões investiu bastante, mas ainda bem distante mesmo de ser o clube que mais investiu. Aí tá falando, tá, mas JB, olha só, chegaram caras aqui, o Borré, salário de quase 2 milhões, o Alário, nós estamos falando de um cara que, beleza, veio por 500 mil euros, mas o salário era de milhão, de milhão. E o Inter aumentou a folha, tenho certeza. A direção queria manter a folha ali por 13, 14, 15, acho que não vai dar. Acho, mas é achismo meu, tá? Impressão, sensação minha. Eu vou atrás da informação que isso pode até ter estourado. Mas eu vou atrás dessa situação aqui da folha do Internacional. Mas não vamos esquecer uma coisa, o Inter fez 14 saídas do elenco. 14 saídas do elenco. Tem o Pedro Henrique, que ganhava 500 mil, Campanharo, Luiz Adriano, mas tem o Kehler, que ganhava 350, tem o Moledo, que também tinha um salário mais ou menos nessas faixas aí, que eu falei que era um cara que estava aqui e também rescindiu, porque acabou o contrato, na verdade. O Nico Hernandes, que saiu, o Dalbert, lateral esquerdo. Aí vai ter os menores, o goleiro Emerson Júnior, o Jean Dias, o Johnny, que foi vendido, o Estevão, o Taulara, o Gabriel Barros, que foi emprestado, deixa eu ver... enfim, tem vários. Tem 14 jogadores que saíram do elenco. O Inter contratou 10, é verdade, saíram 14. Outra questão importante, dá para botar até um 15º aí se a gente quiser, que é o David, que foi emprestado para o Vasco da Gama, e se ele jogar 60% dos jogos lá, o Vasco da Gama tem que pagar coisa de 15 milhões de reais para o Inter, e aí dá uma boa recuperada nos quase 20 e tantos milhões que pagou ao todo, com cláusulas e gatilhos que teve que pagar para o Fortaleza. Então percebe, o Inter teve 10 chegadas, mas teve 14 saídas. É óbvio que o salário aumentou, que a folha aumentou, porque o Internacional contratou jogadores com um salário alto. Mas, como teve 14 saídas, deu uma boa compensada nessa história. Eu ainda vou trazer para vocês exatamente a folha. Ainda sonha com goleiro, e talvez a situação é que ficou faltando um goleiro na janela de transferências do Internacional, mas tem 2 saídas que poderiam acontecer, né? Gabriel, volante, 500 mil de salário, Depena, volante também, /meia, 400 mil de salário. Por enquanto, nenhuma saída. Ainda vale, tanto para o Gabriel quanto para o Depena. Daqui um pouco uma ida para o Gabriel, Vasco quis, o Depena o Corinthians quis. Uma ida para esses clubes agora, dia 1º de abril. Isso ainda pode acabar acontecendo, porque são jogadores do estadual e que podem se locomover. Mas não, o Inter não foi o time que mais gastou. O Inter gastou bem, o Inter investiu bem, mas tem vários times que investiram bem mais ainda do que o Colorado, e eu trouxe aqui a lista. Beleza? Um breve resumo do que foi a janela colorada, mas só em campo a gente vai entender exatamente no que deu essa janela. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.